Salve, meu povo! Episódio de número 6 de O Verbo Compartilhar. E o tema de hoje é Sofrer até morrer. O apóstolo Paulo, ele declara que depois de ter conhecido Jesus Cristo, depois de ter tido um encontro com Jesus e se convertido ao cristianismo, tudo que havia acontecido antes na carreira ministerial dele, e ele era um homem dedicado, um homem sério, um homem estudioso, um homem temente a Deus. Mas ele diz que depois de tudo que ele olhou como aprendizado até o encontro com Jesus Cristo, foi deparado com os ensinamentos de Cristo, ele falou: isso aqui não serve para nada, a não ser para esterco, para adubar uma semente que precisa morrer, para que então a vida possa florescer. E ele respalda essa declaração com a seguinte fala: eu considero tudo esterco, considero tudo como perda, para que eu possa, de alguma forma, participar do sofrimento de Cristo. À primeira vista, quando a gente pensa do sofrimento de Cristo, eu falo: puxa vida, mas eu não vou querer sofrer tudo que Cristo sofreu, né? Aliás, me disseram que eu nem preciso sofrer tudo aquilo, porque, afinal de contas, Jesus Cristo venceu, né, a morte, e eu sou mais que vitorioso nele. Então, para que eu vou sofrer tudo isso, né? Por favor, Deus me poupe, né? Mas o significado da fala de Paulo é muito amplo e muito profundo, porque participar do sofrimento pode ser uma coisa muito ruim para a nossa natureza, para a nossa vontade carnal, né? Para aquilo que a gente quer para o nosso corpo, né? Para a nossa vida natural. Mas, para uma vida espiritual, participar do sofrimento é indispensável, porque é através do sofrimento que a gente tem ambiente, que a gente tem ali recurso para submeter a carne à vontade do Espírito. Porque se a carne, se a nossa natureza, se a nossa vontade humana, física, natural, está muito alimentada, ela acaba dominando a nossa alma. Então, olhando para essas coisas e refletindo sobre elas, eu noto o seguinte: Tiago, ali no começo de sua epístola, ele falou assim: tende por grande gozo passarem, caírem em tentações. Nesse sentido, ele quer dizer passarem por muito sofrimento, passarem por muitas provações, perseguições, injustiças, passar muitas vezes por necessidade. Por que isso haveria de ser motivo de gozo? A Bíblia também nos ensina que a porta que leva aos céus, que leva ao reino de Deus, Jesus Cristo, ela é estreita, ela não é uma porta larga. Se ela é estreita, significa que, de forma metafórica, quero dizer, apenas os bem magrinhos passam por ela. O engraçado é que essa imagem do bem magrinho, ela é lógico, ela é uma metáfora, ela é só uma figura de linguagem, mas ela remete àqueles que estão sem bagagem, não estão carregando muitas coisas, não estão com uma mochila cheia de tranqueira, cheia de posses, fazem jejum com frequência, e não tem como uma pessoa que tem uma vida de jejum e oração não emagrecer, não ter a sua carne, ali contida. E então eu percebo que o sofrimento, na verdade, pode ser um motivo de total transtorno, assim, e medo para as nossas vidas enquanto pessoas naturais. Mas enquanto pessoas espirituais, ele é como que a matéria-prima para que a gente possa viver o sobrenatural. Então, toda vez que eu penso, no padrão de vida, no estilo de vida que a gente vive hoje e comparo com o que eles viviam antigamente, eu percebo que aquilo era
uma opção mesmo. Não era falta de oportunidade, não era falta de recurso, não era falta de capacidade de viver uma vida com mais abundância ou com menos dificuldades, com menos sofrimento, mas uma opção. E essa opção é uma opção disciplinar, porque esses que chegaram a esse patamar tão alto de vida com Jesus conseguiram convencer as suas almas de que essa disciplina, essa sujeição da carne ao espírito dependia muito da carne não ter benesses, não ter facilidades, né? E eu creio que é por isso que nós não vemos ninguém no Novo Testamento tirando férias, não vemos ninguém no Novo Testamento jogando bola, jogando videogame, digamos que existisse, sei lá, algum jogo de tabuleiro. Não vemos nenhum momento de guarda baixa, né? Nós não vemos nenhum momento de tiração de sarro, digamos assim, entre os apóstolos, entre as pessoas da igreja, entre aqueles que são a referência para nós. Eles estavam o tempo todo de verdade, em espírito, em oração e buscando se consagrar ao máximo para não dar oportunidade para a carne. Hoje em dia, isso já foi classificado, e eu creio que pela grandíssima maioria, como algo que isso não dá, é carta fora do baralho. Olha, Jesus morreu por mim, eu não preciso fazer tanta coisa assim, né? Basta eu parar de falar palavrão, basta eu parar de adulterar, ver pornografia, beber álcool, guardar rancor das pessoas, basta eu liberar um perdão, basta eu ter uma vida ali minimamente razoável, dar o meu dízimo, a minha oferta, show de bola. Eu faço um jejum de vez em quando, né, aquele jejum tradicional ali, com data marcada, e tá ótimo. De resto, não tem problema nenhum. Se eu tiver oportunidade, especialmente se eu tiver várias oportunidades, de ir no melhor restaurante, de andar com o melhor carro, de comer do melhor dessa terra, de me hospedar nos melhores lugares, de viver a melhor vida possível, de ter lazer, diversão, curtição e tudo mais. Nada disso tem problema, porque o meu espírito está alimentado. Eu falo assim, puxa vida, mas sua carne também está alimentada, né? Sua carne também está alimentada. Quanto mais a gente tem de conforto, de comodidade, quanto mais a gente tem de recursos para que a nossa carne tenha alívio, tenha prazer, para que o nosso emocional, a partir da carne, tenha esse sossego, mais a carne está fortalecida. A carne não se fortalece apenas com promiscuidade, com drogas, com bebida, com violência, com mentiras, com esquemas. Não, ela se beneficia da comodidade, do conforto. Talvez por isso, né, Satanás, creio eu, tenha se empenhado tanto em proporcionar muito menos perseguição, muito menos dificuldade, para que a gente pudesse se sentir mais à vontade. E com todos os recursos que nós temos à nossa disposição, não enxergar mais tanta necessidade de depender de Deus. Porque quando você está numa condição onde a única opção que você tem é depender de Deus, é óbvio que você não vai fazer outra coisa que não buscá-lo, né? Então, eu de verdade vejo uma estratégia muito cirúrgica do inimigo nessa democratização nesse acesso a todo o bem-estar, a toda a tecnologia, a tudo que a gente pode hoje ter acesso para ter uma vida mais confortável. Eu quero finalizar aqui com uma declaração de uma pessoa mundana. Sabe aquele homem chamado Arnold Schwarzenegger? Pois é, uma vez eu vi um vídeo desse homem falando sobre um outro camarada, Muhammad Ali, Cassius Clay. E ele estava ali fazendo o Schwarzenegger fazendo o seu discurso ali motivacional, falando, vamos tomar como exemplo Muhammad Ali. Uma vez eu virei para ele e falei assim, quantos abdominais você faz no seu treinamento? E aí o Muhammad me respondeu, falou assim, olha, eu não começo a contar até que comece a doer. E aí o Arnold terminava ali falando, no pain, no gain, que significa sem dor não há ganho, né? Puxa vida, no que será que isso converge com o que a gente está falando? Sem sofrimento, sem abstinência, sem sacrifício, sem a gente limitar
ao máximo o prazer natural, ao máximo. Não porque é proibido o prazer, mas por uma questão de conveniência. Assim, como é que eu vou conseguir focar minha alma no espírito se a carne estiver toda animadinha? Não tem como. Então essa é uma questão até de lógica, né? Agora, a gente foge disso como o diabo foge da cruz. E a gente faz de tudo para tentar encontrar um argumento para dizer que não é bem assim. Mas eu, no lugar de te dizer se é bem assim ou não é bem assim, o meu propósito com esses vídeos é te fazer pensar. Então eu te pergunto, é bem assim ou não é bem assim? Né? Até que ponto isso que a gente tem compartilhado aqui é religiosidade, é farisaísmo? Ou será que é, no final das contas, um dos meios, dos principais provavelmente, que os cristãos originalmente utilizavam para viver a promessa de Deus com toda aquela manifestação de poder? Pensa nisso. Mal não vai fazer. Deus te abençoe.